Projeto de lei, item da 4, projeto de lei do Senado número 426, de 2012, do senador Eduardo Amorim, que altera o Código de Trânsito Brasileiro e a Lei Orgânica da Saúde, para destinar 30% da receita arrecadada com a cobrança de multa de trânsito ao Sistema Único de Saúde, SUS. Tramita em conjunto com o projeto de lei do Senado número 193, de 2011. Pareceres 44 de 2018 da Casa, relatora DOC, senadora Alice da Mata, favorável ao PLS 426 de 2012, com a emenda número 1 da Casa e pela rejeição do PLS número 193 de 2011 e 37 de 2018 da CCJ, relatora senadora Marta Suplicy, favorável ao PLS 426 de 2012, com a emenda número 2 da CCJ e pela rejeição do PLS 193 de 2011 e da emenda número 1 da Casa. A matéria foi incluída na ordem do dia nos termos do recurso número 6 de 2018. Não foram oferecidas emendas perante a mesa. Preliminarmente, a presidência comunica que foi lido em sessão anterior o requerimento número 180 de 2018, que solicita a audiência da CAI. As senhoras e os senhores senadores, vou votar o requerimento que veio da CAI. Se aprovar o requerimento, a matéria volta para a comissão, para a CAI. Então, em votação, senhores senadores, senhoras senadoras, que aprovam a volta do projeto da CAI, permaneçam como se acham. Senhor presidente, eu quero encaminhar contrário. Senhor. Também quero encaminhar, senhor presidente. Contrário a volta para a CAI. Não. Quero caminhar também contrário à volta para a CAI. Não, contrário ao requerimento. O requerimento pede que volte para a CAI. Nós estamos rejeitando para que a matéria seja votada aqui em plenário. Exatamente. Você se encaminha contra o requerimento. Exatamente. Senadora Marta. Contra também. Contra o requerimento. Senador Romero. Senhor presidente, eu encaminho favorável ao requerimento e explico por quê. Esses recursos hoje... Favorável ao requerimento para ir para a CAI. Para a CAI. O recurso hoje do dinheiro de multas vai para um trabalho de prevenção de acidentes. Portanto, antecipando que não haja o acidente. Esse projeto, ele leva os recursos para o tratamento do SUS de quem já está acidentado. Ora, eu quero registrar o seguinte, o gasto de saúde já tem um teto. Se nós colocarmos o recurso da multa para a saúde, é claro que esse recurso não será mais, será o mesmo recurso que vai constar do dinheiro da saúde. E o que vai acontecer é que nós não teremos dinheiro para prevenção e o dinheiro da saúde continuará o mesmo, porque será mais uma fonte que vai compor o teto da saúde, senhor presidente. Vossa Excelência não leu a e não entra nesse teto, ele é separado. Eu vou já colocar o requerimento em votação. Senador, o requerimento está em encaminhamento. Depois eu vou votar em votação. Queria argumentar, senhor presidente, também. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, lógico que esse recurso todo não vai para a sinalização, não vai para a prevenção, senhor presidente. Muitas e muitas vezes esse recurso entra num caixa único e é destinado para outros destinos, muitas vezes não conhecidos. E essas pessoas, muitas delas, param nos hospitais, sobretudo nos hospitais públicos, e deixam de ter assistência. Seria um recurso extra, senhor presidente. Tem prefeitura arrecadando mais de R$1 bilhão com multa de trânsito. Arrecadando mais de R$1 bilhão. Lógico que isso não vai para a sinalização. Lógico que isso não vai para a educação. Então é mais do que justo de que o nosso combalido, o nosso sofrido, o nosso SUS receba realmente esse recurso extra, senhor presidente. Presidente, contrário ao requerimento. Senhor presidente. Contrário ao requerimento. Só para encaminhar contrário ao requerimento. Quando Vossa Excelência chamar mais conveniente. Vossa Excelência pode encaminhar. Contrário ao requerimento. Senhor presidente, é importante alguns números aqui sobre esse tema. Veja, a arrecadação que se teve com todos os entes da federação com infrações de trânsito no ano passado, ou melhor, em 2016, foi de 8,8 bilhões de reais. 30% desse valor equivale a 2,64 bilhões de reais. Financiamento da saúde, senhor presidente, nunca é demais e é o que nós mais temos necessidade. Tendo em conta
o que ocorre hoje, o dano que ocorre com acidentes de trânsito e o custo que tem levado para a saúde pública em decorrência disso, eu considero mais do que adequado o projeto aqui apresentado e relatado pela senadora Marta Suplicy, apresentado pelo senador Eduardo Amorim. É uma matéria fundamental, urgente e importante, e nós precisamos debater aqui exatamente isso, fontes de ampliação do financiamento da saúde. Então, encaminho favoravelmente a que nós apreciemos, não encaminhemos para a Comissão de Assuntos Econômicos e apreciemos ainda hoje essa matéria aqui no plenário. Bom, eu vou botar em votação o requerimento. Em votação. Atenção do plenário que eu vou botar em votação o requerimento. Em votação o requerimento. Senhor presidente, para uma declaração de voto. Eu queria apenas, senhor presidente, dizer que a posição do governo é essa que eu externei, mas vejo que a maioria aqui quer que a matéria seja aprovada. Então, eu não irei contra a maioria, eu entendo que o projeto tem méritos, portanto, eu não irei pedir verificação. Senhor. Eu vou em votação, senhoras senadoras e senhores senadores, que aprova o requerimento. Que aprova o requerimento, levanta o braço, por favor. Olha, contrário, calma. Quem é contra o requerimento, por gentileza, levanta o braço. Pronto. Rejeitado o requerimento. A matéria passa a exame. Discussão das emendas em turno único. Pede a palavra a senadora Marta Suplicy para discutir. Presidente, eu fui relatora dessa matéria na CCJ, do PLS 426, do senador Amorim, que destina 30% da arrecadação com multas de trânsito para o SUS. O nosso parecer rejeitou o PLS 193, de 2011, que tramita em conjunto, porque fixava um percentual menor de repasse de multas para a saúde, apenas 15%, e restringia sua aplicação aos atendimentos de vítimas de acidente de trânsito. Nós entendemos que os recursos devem ser utilizados de acordo com as prioridades de cada ente federativo. Esse é um projeto muito importante para a pauta municipalista e conta com o apoio da Confederação Nacional dos Municípios e da Associação Paulista dos Municípios. Isso porque, de acordo com os dados do Departamento de Informática, atualmente existem 10.188 estabelecimentos de saúde que ofertam serviços de urgência, dos quais 69,7% estão sob a gestão municipal. Isso significa dizer que a maioria desses serviços estão sob a responsabilidade dos municípios, que são os que enfrentam grandes dificuldades financeiras para custear os serviços que são oferecidos à população. Isso porque não se definiu até agora uma política de financiamento que vislumbrasse as reais necessidades de cada nível de atenção à saúde e de complexidade. E esse recurso agora vai garantir um recurso alternativo ao SUS. Como relatora da matéria, eu promovi duas importantes alterações no texto. Inicialmente, estabelecemos que as verbas geradas pelas multas não serão levadas em conta para atender à exigência constitucional de aplicação de um percentual mínimo de recursos na saúde. Assim, essa transferência deverá representar um acréscimo aos investimentos obrigatórios na saúde a cargo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ademais, a contabilização inadequada serviria como desestímulo a que os entes federados perseguissem o cumprimento da determinação constitucional e legal. Então, para tornar claro esse entendimento, propomos uma emenda nesse sentido. É um recurso novo. A outra alteração promovida em nosso relatório, agora na Comissão de Justiça, acabou por derrubar emenda ao projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. A emenda da CAS pretendia destinar esses 30% da arrecadação com multas de trânsito para o Fundo Nacional de Saúde. Ao rejeitar a emenda na CCJ, nós preservamos o dispositivo da lei do SUS, que determina o crédito direto das receitas geradas no âmbito do sistema em contas especiais, movimentadas pela sua direção dentro da esfera de poder onde foram arrecadadas. Assim, nós evitamos a concentração e centralização desses recursos no âmbito do Fundo Nacional de Saúde, com administração pelo Ministério da Saúde.
de forma como estava, havia uma contradição com a regra prevista na lei do SUS. A descentralização, com direção única em cada esfera de governo, é uma das diretrizes para a atuação dos estados e dos municípios na prestação dos serviços e na promoção das ações de saúde. Por força do recurso apresentado, temos a oportunidade agora de fazer essa discussão em plenário. Peço o voto dos nossos colegas. Para discutir a matéria, pela palavra, o senador Humberto Costa. Alô, senhor presidente, eu estava conversando com a senadora Marta Suplicy e disse a ela o meu pensamento. Na verdade, eu sou contra esse projeto, mas vou votar a favor. Vou explicar por quê. Por que é que eu sou contra? Porque, na verdade, nós temos, de um lado, uma política que foi implementada por esse governo, que todos nós esperamos que seja superada em um governo legitimamente eleito pelo povo brasileiro, que é a política de contenção, de congelamento de gastos orçamentários, limitados ao incremento ano a ano, unicamente pelo montante da inflação. E mesmo assim, globalmente, de modo que o que ocorre é que determinadas áreas, para crescerem, precisarão que outras percam recursos. Esse é o primeiro aspecto. Nós temos que garantir que haja mais recurso do governo federal. Inclusive porque hoje, tanto os estados quanto os municípios já gastam em saúde valores muito maiores, percentuais muito maiores do que aqueles que a legislação e a Constituição brasileira definem. Hoje, proporcionalmente, quem está investindo menos é o governo federal. Então, nós teríamos que ter a garantia de recurso federal novo para o financiamento da saúde. Segundo, é como se nós estivéssemos cobrindo um santo e descobrindo outro. Então, no momento em que eu tiro os recursos que são das multas arrecadadas tanto no município quanto no estado e dirijo para a área da saúde, certamente aquelas políticas que eram ou são financiadas com as multas irão perder. E mesmo assim, como eu disse, são recursos do próprio município ou do próprio estado. O que nós precisamos são de fontes estáveis e não de puxadinhos. Por melhor que tenha sido a intenção do senador Eduardo Amorim, esse é o típico puxadinho. Nós vamos buscando 2 tostões aqui, 3 ali, para tentar levar recursos para a saúde que tem um déficit muito maior do que isso. Agora, obviamente que sendo um recurso a mais para a saúde, é lógico que mesmo dentro dessa lógica de um brigar com o outro, eu vou me posicionar ao lado da saúde e ter mais recursos, porque nós estamos vendo o país tendo o SUS desmontado, a sanha privatista, depois de muitos e muitos anos, começando a ter peso no debate sobre o Sistema Único de Saúde e, como tal, eu não vou deixar de votar. Votarei, mas acho que isso está longe de ser a solução que nós pretendemos para a saúde pública do Brasil em termos de financiamento. Faço, inclusive, aqui um desafio, no bom sentido, um desafio do bem ao senador Eduardo Amorim, que nós possamos apresentar tanto uma proposta que derrube a emenda constitucional 95, que essa sim retirou dinheiro da saúde, quanto que nós possamos apresentar uma proposta tipo a antiga CPMF, que garanta recursos estáveis, suficientes
e exclusivamente destinados à saúde. Então, senhor presidente, eu voto sim, embora, como eu disse, discordando desse projeto. Senador Amorim. Senhor presidente, colegas senadores, eu agradeço a compreensão do senador Humberto, mas quando não se tem a compreensão, senador Humberto, do que se deve destinar para a saúde, é melhor a gente ir convencendo de puxadinho em puxadinho do que ficar com muito pouco ou quase nada, como a gente tem visto nos diversos cantos desse país, o SUS minguando por cada vez mais recursos. A gente sabe que esse recurso da multa de trânsito, que deveria ser destinado não só para a educação, não só para a prevenção, muitas e muitas vezes, senador Moca, cai numa conta única, cai numa vala comum e pouco se vai para a sinalização, para a educação, enfim. Tem cidades, tem estado, Brasil afora, que arrecada milhões e milhões desses recursos da multa de trânsito e não vai uma gota sequer para o sistema de saúde. Então, eu queria, senador Humberto, que tivéssemos um sistema mais seguro, mais garantido para o nosso sistema único de saúde. Sou defensor tanto quanto o senhor, porque sei das necessidades, especialmente no país como o nosso, especialmente no estado como o meu, Sergipe, onde mais de 90% do povo sergipano é SUS dependente. Se lá o hospital público não funciona, se as portas estão fechadas ou o hospital está superlotado, pode ter certeza que, senador Moca, muitos morrerão, não só do lado de fora dos hospitais, como tem ocorrido, mas também do lado de dentro, porque não tem assistência adequada. É mais do que justo, realmente, que um projeto como esse seja aprovado. É um recurso extra para o nosso combalido SUS. No dia 21 de março do corrente, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com louvável parecer da senadora Marta Suplicy, foi aprovado o projeto de lei aqui no Senado, de minha autoria, que destina realmente os 30% de arrecadação extra das multas de trânsito para o SUS. A proposta passou por uma longa discussão aqui no Senado. Inicialmente foi apreciada e aprovada na Comissão de Assuntos Sociais, senador Moca, onde, se eu não estou enganado, Vossa Excelência foi o relator, um belíssimo relatório. Agora a matéria vem ao plenário desta Casa após um recurso apresentado à mesa. Bem, o projeto tem um alcance social inquestionável, pois esses recursos visarão, sobretudo, a minorar o grave problema orçamentário pelo qual passa o nosso SUS, além de equalizar a questão orçamentária que aflige a área da saúde pública. Penso que, com essa iniciativa, daremos uma destinação mais justa para esse recurso. Como eu já disse, muitas vezes, esse recurso para numa conta única e sabe-se lá onde será gasto, já que muitas dessas despesas do SUS, como sabemos, são decorrentes de gastos com pacientes de acidentes de trânsito. Penso que temos que apresentar sugestões mais eficazes na aplicação desse recurso e melhorar o atendimento no SUS seria uma destinação eficaz, humana, cidadã, para que esse recurso possa tratar-se de uma fonte de receita bastante substancial e teria uma destinação mais justa, mais adequada, de acordo com a realidade brasileira. Por isso eu peço o apoio, peço o voto de cada colega senador. É adequado, seria um recurso extra que iria para o nosso combalido SUS, senhor presidente. E agradeço a compreensão do nosso presidente em ter colocado essa matéria no tempo rápido possível para que a gente possa aprovar e mandar imediatamente para a Câmara. Conceda a palavra ao senador Valdemir Moca. Tem a palavra, Vossa Excelência. Pode passar agora, por favor. Quinta-feira, 11h30, número 1. Quinta-feira, 11h30, número 1. Quinta. Vossa Excelência está ao vivo. Eu estou sabendo, senhor presidente. É que tinha um desesperado aqui no telefone. Senhor presidente, eu quero dizer que eu relatei esse projeto. E relatei com muita consciência. Porque
eu inicio dizendo o seguinte: aonde vão parar os acidentes de gente embriagada, de desastre de automóveis, de desastre de motociclistas, né? É tudo no hospital. E esse dinheiro do Detran é exatamente, né, é uma contribuição, e ele não fala em 100%, é 30% do valor arrecadado. Então, na verdade, se você for num hospital, 60% dos internados, principalmente em hospitais de politraumatizados, são de acidentes de automóveis, às vezes motoristas embriagados, ou então de motociclistas. E são acidentes graves, com traumatismo craniano. Então, quando se fala, nós temos que alterar o fundo que foi imposto. Ora, foi colocado um fundo no orçamento, um limite no orçamento, mas esse limite não é no limite da saúde. Nós podemos arrumar dinheiro de outras formas. E a tentativa do senador Eduardo Amorim é colocar mais recursos na saúde de outra forma. Portanto, é um projeto louvável. É um projeto que faz sentido. Mas é pouco. Tudo bem, mas é um recurso a mais, sem dúvida nenhuma, né? Nós tivemos 3 oportunidades de resolver essa questão aqui, em outra época, de vacas gordas, que era destinar 10% da receita bruta da União para a saúde. E nas 3 aqui foram rejeitadas, mas não com o meu voto. O meu voto sempre foi sim. E na época que se rejeitou os 10%, eu lembro que a autoria do primeiro projeto hoje o atual governador do Acre, Tião Viana, mas na época senador da República. E foi rejeitado aqui. Então, eu acho que hoje, essa questão da saúde, todo o dinheiro que vier é bem-vindo. Ainda que não seja o valor ideal, mas é um valor a mais. Vai acrescentar mais. E a ideia do senador Eduardo Amorim tem uma justificativa, um argumento muito forte. Qual a maior despesa? Hospital de um politraumatizado. Quem é que paga isso? É o SUS. Às vezes paga até de paciente que tem plano de saúde e que não é ressarcido. Então, eu quero chamar a atenção para a importância desse projeto. E quando relatei, senador Eduardo Amorim, com o maior respeito e conscientemente. E peço aos senadores que, ainda que achem que seja um valor pequeno, mas que votem realmente favoravelmente. Muito obrigado, senhor presidente. Votação do projeto e das emendas nos termos do parecer da CCJ. As senhoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei do Senado número 426 de 2012, com a emenda de número 2 da CCJ, ficam prejudicados o projeto de lei do Senado 193 de 2011 e a emenda número 1 da CAS. O parecer da comissão diretora oferecendo a redação final da matéria será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Está encerrada a discussão. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Você é do país? A matéria vai à Câmara dos Deputados. É aprovado, obviamente, em votação, senhoras e senhores senadores que aprovam. Permaneça como se acha. Aprovado. A matéria vai à Câmara dos Deputados. Projeto de lei do Senado número 193 de 2011 vai ao arquivo.